Outra pergunta que tem chegado com muita frequência para a gente é o papel de cada um, né, na equipe multidisciplinar. Nós já falamos muito da equipe psíquica, né, psiquiatra e psicólogo, eles vão te ajudar na preparação para esse caminho que é a cirurgia bariátrica metabólica, um primeiro momento, vamos imaginar assim, um primeiro momento onde você está arrumando a sua mala, que é a preparação para a cirurgia, depois a cirurgia, que seria a sua viagem, e depois a sua viagem terminou, você tem o retorno, você tem que cuidar das coisas que tem na vida. Então, nesse primeiro momento, a gente falou muito da equipe psíquica, né, psicólogo e psiquiatra, e da equipe nutricional, que são os nutrólogos e os nutricionistas. Mas também que vão, né, nos ajudar a preparar antes e depois. Mas tem também aqueles outros médicos que trabalham com a gente. Qualquer cirurgia que a gente vá fazer, é preciso fazer uma avaliação do risco cirúrgico. Isso quem nos faz é o cardiologista. Muitos dos nossos pacientes são hipertensos, são pacientes que têm outros problemas cardíacos e que eles precisam ser acompanhados pelo cardiologista. Então, o cardiologista nos ajuda, num primeiro momento, a deixar o paciente com uma pressão controlada, a ver se a parte cardíaca está boa, porque ele vai ser submetido a uma anestesia geral e é preciso que a gente tenha todos os cuidados. Depois, eventualmente, alguns pacientes vão precisar do acompanhamento pós-operatório, porque ele precisa, de repente, dar um remédio para uma pressão muito alta, a pessoa vai emagrecendo, essa pressão vai controlando, ele vai tendo que ir controlando cada vez mais essas drogas. Eventualmente, até algumas pessoas deixam até de utilizar o remédio da hipertensão. Então, o cardiologista é uma pessoa que trabalha junto. Mas, por exigência também das seguradoras, é preciso que a gente tenha um laudo do cardiologista. Quando a seguradora vai autorizar essa cirurgia, ela pede normalmente 5 laudos, ou seja, 5 relatórios do cirurgião, da psicóloga psiquiatra, do nutrólogo ou da nutricionista, do cardiologista, exatamente por todos esses motivos que tem, e também pede um laudo do endocrinologista, que seria a outra pergunta, qual é o papel do endocrinologista. O endocrinologista, a princípio, é aquele médico que já te acompanha há alguns anos e vem tentando, com todos os arsenais que a gente tem aí, fazer com que você reduza seu peso. Quando esse peso não é possível e quando você atinge já os patamares de obesidade entre 35 e 40 e de obesidade mórbida, e nessa fase o tratamento clínico a gente sabe que ele falha em mais de 95% dos pacientes. Então, nessa hora, o endocrinologista ele vai te encaminhar para um cirurgião bariátrico e metabólico, mas ele continua sendo o seu médico, ele continua tendo o seu acompanhamento. No pós-operatório, vamos falar desses pacientes, nós já falamos em vídeo de pacientes diabéticos que precisam de controle. Esse paciente, alguns deles a gente consegue tirar a insulina, mas não consegue tirar todas as medicações. E quem é que cuida desse paciente é o endocrinologista. Outros pacientes vão poder tirar a medicação do diabetes, mas vai ser uma retirada bem devagar, até mais ou menos 6, 7 meses. E quem vai cuidar desse paciente também é o endocrinologista. E os convênios também pedem que eu não concordo com isso, mas não pedir, mas que tenha que se demonstrar que o paciente tem aquele peso nos últimos 2 anos, mas é um pedido das seguradoras. E o seu endocrinologista te acompanhou e ele vai poder relatar, ele sendo contra ou a favor da cirurgia. Isso é uma discussão que a gente levaria horas, mas ele vai dizer que naqueles últimos 2 anos você teve aquele peso, e aí é o relatório que o convênio exige. Então, nós temos 2 situações. A legal, que é o que o convênio exige, que são aqueles relatórios que eu te disse, psicólogo ou psiquiatra, nutrólogo ou nutricionista, do cirurgião, do cardiologista e do endocrinologista. Mas nós não estamos preocupados com essa parte legal. Quando a gente encaminha um paciente, ou quando ele nos é enviado o endocrinologista, a gente sabe que nós não estamos preocupados com o laudo. Eu nem vou mandar para o fulano de tal, porque ele vai dar o laudo. Nós queremos sim que esse paciente possa ser preparado de uma maneira geral. E esse grupo de médicos, e mais alguns, muitas vezes precisamos do pneumologista, precisamos do cirurgião vascular, do ortopedista, de uma série de outros médicos que vão nos ajudar a preparar esse doente também antes da cirurgia e vão nos ajudar depois da cirurgia. Então, todo mundo é importante. Mas esse núcleo maior acabou se tornando mais evidente. Endocrinologista, cardiologista, cirurgião, psicólogo ou psiquiatra, nutrólogo ou nutricionista, porque existe essa exigência, né, das seguradoras do laudo. Mas todos esses profissionais, é muito importante que eles estejam. E outros, como fonoaudiólogos, como fisioterapeutas, como profissionais de atividade física, são muito importantes também na preparação, e nem por isso os convênios exigem esse laudo
desses profissionais, mas eles são tão importante quanto qualquer um desses que eu digo. Então, existe a parte legal e a parte realmente do seu tratamento. E o seu tratamento, a gente vai sempre trabalhar com esse grupo todo para que você tenha uma boa preparação da cirurgia, que você consiga realizar uma boa cirurgia com segurança, mas principalmente que você tenha um acompanhamento pós-operatório. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, que todo mundo aqui é importante, por isso que chama-se equipe multidisciplinar ou multiprofissional. São vários profissionais que atuam em cada nuance dessa doença. Não existe um tratamento único, nem só psicológico, nem só nutricional, nem só cirúrgico e nem só clínico. É a junção desses 4 grupos que vão fazer com que você tenha um bom resultado após a sua cirurgia bariátrica e metabólica. Um abraço e até os próximos vídeos.